Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é André Alexandre Guimarães Couto, eu sou responsável por essa disciplina que foi feita para que a gente pudesse pensar um pouco a importância da sociologia nos nossos estudos dentro da área de segurança do trabalho. Obviamente que é um material adequado, né, para uma disciplina curta, mas que propõe algumas discussões fundamentais. Então a gente vai ver, por exemplo, a sociedade, né, a sociologia, na verdade, como uma forma de compreender a realidade, ou seja, qual o papel da sociologia enquanto disciplina, o que ela estuda, né, na verdade, quais são as suas preocupações fundamentais, quais são as suas questões, o que ela pode fazer com que a gente pense sobre a realidade, sobre a sociedade como um todo. A gente também vai entender, principalmente na aula 2, que a sociedade, como a gente conhece hoje, é uma construção histórica, é uma construção pelos próprios seres humanos, né? Então, por isso ela teve várias características do ponto de vista, né, de ter existido em vários momentos da história e em várias regiões do planeta de forma diferenciada. Na aula 3, a gente vai discutir bastante a questão do conceito de trabalho, por que o trabalho é um conceito hoje, né, que tem um termo tanto pejorativo, mas também pode ter um termo mais positivado. Então, quais são as ideias de trabalho que existem hoje, o que a gente deve estar preocupado com isso, e até ter uma visão crítica sobre as relações de trabalho. E, finalmente, na aula 4, vamos ver de forma bem breve uma concepção ambientalista de sociedade, ou seja, o que cidadania e meio ambiente, até que ponto esses dois conceitos, cidadania e meio ambiente, interagem e quais as ações que podem ser feitas tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista coletivo e o quanto isso influi no dia a dia do técnico de segurança do trabalho. Então foi um material pensado muito mais como um ponto de partida, pontapé inicial para a gente discutir aqui alguns elementos importantes dentro da sociologia e vinculados sempre com a área de segurança do trabalho, mas que depende muito do esforço, depende muito da leitura, depende muito do diálogo que vocês vão ter com esse material. Por isso eu peço sempre que esse material, por si só, não vai ter efeito se vocês não se empenharem em entender um pouco mais e realizar algumas leituras além desse material. Tenho certeza que vocês terão sucesso e esse é o nosso objetivo. Contem com a gente e vamos em frente. A aula 1 que vamos estudar hoje é a sociologia como forma de compreensão da realidade, ou seja, como a sociologia permite que a gente tenha um olhar crítico sobre a realidade, sobre os grupos sociais em que a gente vive, em que a gente interage, em que a gente se comunica. Então essa aula tem esse papel de a gente entender não só um pouco mais sobre a sociologia, mas qual a importância dela enquanto instrumento da gente entender os grupos dos quais estamos inseridos em alguns deles e dos quais não estamos inseridos, mas que precisamos também não só respeitá-los, mas analisá-los do ponto de vista crítico, do ponto de vista do conhecimento, de conhecê-los, entendendo que a sociologia é uma disciplina que surge no século XIX e teve esse papel de fazer uma crítica à sociedade de então, a sociedade, naquele momento, a sociedade capitalista do século XIX. A gente tem nessa primeira aula cujo tema cujo objetivo é entender um pouco o papel da sociologia e iremos agora apontar algumas questões importantes que vocês devem prestar atenção. Primeiro, entender qual é o papel da sociologia, né, ou para que serve a sociologia. A sociologia, enquanto disciplina, ela surge no século XIX, né, com a preocupação de alguns filósofos, alguns pensadores, de estudar a sociedade, ou seja, a principal preocupação da sociologia o interesse da sociologia são os grupos sociais. Então, a gente tenta passar nesse material um pouco, né, da preocupação dessa disciplina e o que é mais importante para que vocês estudem dentro deste módulo. Então, a aula 1, que é o que a gente vai ver agora, trata especificamente dessa importância, ou seja, né, da gente entender a sociologia enquanto disciplina. E o que isso, na verdade, dialoga com a área da segurança do trabalho. Ou seja, o que a gente pode, na verdade, ter um diálogo com a segurança do trabalho a partir do momento que a gente vai estar lidando com grupos sociais, com um grupo de seres humanos. Apesar, né, da segurança do trabalho ser uma área, né, do conhecimento, ser uma área ocupacional também, curso técnico, temos a engenharia de segurança do trabalho, lidar com tecnologia, com cálculo, né, com
recursos físicos, químicos e biológicos, o técnico de segurança do trabalho tem que prestar atenção que ele vai lidar com gente, ou seja, com seres humanos. Então, a gente estuda um pouco a sociologia para entender o papel do ser humano enquanto grupo, enquanto interação, enquanto comunicação entre essas pessoas. Daí a importância do técnico de segurança do trabalho entender bastante, ou entender pelo menos, né, razoavelmente bem o interesse dessa interação entre as pessoas. Portanto, nesta primeira aula, a gente tem alguns tópicos relevantes, como, por exemplo, né, o que são grupos sociais. Aliás, o que é social? Ou seja, se a gente levar em conta que a sociedade, do jeito mais ou menos que a gente tem, né, ou seja, com Estado, com instituições regulares, com formas econômicas, políticas de organização, há cerca de mais ou menos, né, vamos colocar aí, entre 3 a 4 mil anos antes de Cristo, a capacidade do homem se relacionar, de socializar, é anterior a isso, né? Então, a sociedade é uma forma, vamos colocar assim, avançada dos homens, dos seres humanos, de se relacionarem e de montarem outras instituições que pudessem estar agrupadas. Enfim, então, nessa primeira aula, eu acho que é importante que vocês entendam qual é esse papel, né, desses meios de socialização. E aí eu chamo a atenção para algumas questões relevantes, como, por exemplo, o que é o isolamento social? Né? Se a gente entende que existem várias formas de socialização desses grupos no meio que vivem, seja na família, seja num clube, seja no trabalho, seja no meio da rua, dentro de um vagão do metrô, existem algumas formas onde indivíduos dessa sociedade acabam se isolando. Então, o conceito de isolamento social ela pode se dar por várias formas. E aí eu destaco algumas formas que, inclusive, estão no texto, que é o preconceito. Obviamente que a sociologia não se propõe a ser uma ciência do bem, obviamente também não é uma ciência do mal. A gente não está preocupado aqui exatamente com informar questões, olha, isso é bom, isso é ruim para a sociedade. Como qualquer outra disciplina, a sociologia tende, na verdade, a analisar o que é a sociedade. E aí, obviamente, que a gente vai ter um juízo de valor aí sobre o que está acontecendo, se isso é para o bom, se isso é para o bem, para o mal, enfim. Então, eu destaco nessa primeira aula também algumas questões importantes, como a questão do preconceito racial. A gente pode localizar essas questões no texto onde estão os negros, por exemplo, que é um texto muito importante porque trata da questão do preconceito étnico e racial, especificamente no nosso país. Ou seja, as condições de trabalho que são dadas, né, à população negra é diferente, né, as condições sociais e de trabalho a que são oferecidas aos brancos, por exemplo, no Brasil. Obviamente que a gente também está pensando aqui desmistificar um pouco essa questão de que no país onde vivemos, né, no Brasil, não há preconceito étnico, ou seja, somos uma população misturada, somos uma população onde não dá para saber se somos mulatos, se somos brancos ou se somos negros. Infelizmente, esse discurso ele está presente no mundo acadêmico, está presente no senso comum também, mas ele disfarça uma questão muito importante que é não pensar sobre as condições do preconceito étnico. Na verdade, a gente não está aprofundando muito essa questão, mas está apresentando, assim como várias outras questões, e que vocês poderão, obviamente, tirar as suas dúvidas, né? Uma outra questão relevante também dentro dessa questão do isolamento social é o preconceito sobre orientação sexual, né? A gente tem, na verdade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, crescendo um movimento muito forte em relação às conquistas dos direitos civis e humanos de pessoas com orientação homossexual. Então, no texto, temos lá, né, um exemplo claro dessa luta dos direitos dos homossexuais em relação às suas questões civis. Então, é para pensar, né, muito. Aliás, essa disciplina,
ela tem muito esse propósito, talvez menos de responder, mas de tentar criar questões para serem refletidas por vocês. E como isso pode ser aplicado no nosso dia a dia, na nossa realidade. Para compreender ou para tentar modificar essa realidade, a gente precisa um pouco, né, entender o seu início, ou seja, as suas formas. Não dá para conhecer, não dá para tentar modificar alguma coisa sem antes entendê-la por dentro e por fora. E aí, ainda voltando a essa questão do preconceito sexual, e especificamente dos homossexuais, porque em relação ao preconceito sexual poderíamos estar falando também na conquista dos direitos das mulheres, que ainda tem avançado, mas que ainda está aquém do que a gente propõe, né, do que se propõe, na verdade, uma sociedade cidadã e democrática. Essa questão tem derivado para radicalismos, como, por exemplo, é um conceito que é trabalhado no texto, o homoterrorismo. Então, o que seria o homoterrorismo? O homoterrorismo seria as ações violentas partindo de pessoas contra os homossexuais. Violência física, violência moral, enfim. Então, essas questões que hoje, na verdade, estão sendo discutidas até em projetos de lei específicos, ou seja, que a legislação endureça, né, seja rigorosa em relação a isso. Mas, pensando de forma mais ampla, mais geral, que é a proposta dessa disciplina, o isolamento social é uma questão para a gente pensar, né, como, de alguma forma, a sociedade que tende a existir porque é grupo, porque é conjunto, porque é coletivo, ela tende, na verdade, a criar espaços de isolamento. Né, e como esses espaços são criados, e espaços, às vezes, que são criados, muitas das vezes, por doenças, né, como doenças mentais, doenças psicológicas, onde a pessoa acaba se isolando do resto da sociedade. Um outro ponto que eu chamo a atenção nessa primeira aula é o papel da comunicação na formação e na continuidade dos grupos sociais. Né? A gente chama hoje de tecnologias da informação e comunicação, TIC, T-I-C. Ou, como alguns já estão dizendo, novas tecnologias de informação e comunicação, N-T-I-C, N-TIC. Né? Essas ferramentas, esses instrumentos de comunicação permitem hoje novos formatos de interação entre as pessoas. Aliás, o que é interação? Essa capacidade de relacionamento entre as pessoas que pode ter várias formas, né, como eu acabei de falar. E essas tecnologias da informação e comunicação, como, por exemplo, o uso da internet, né, o uso de aparelhos telefônicos com com vários equipamentos tecnológicos, possibilitam uma nova forma de reunir grupos. Então, a questão espaço físico, né, eu posso me reunir com várias outras pessoas sem, na verdade, estar vendo nenhuma delas. Ou posso até estar vendo por meio de um instrumento físico, tecnológico, um equipamento. Então, isso cria, na verdade, uma nova forma de comunicação, isso cria uma nova forma de interação, isso cria, na verdade, um novo pensamento sobre o que é um grupo. Né? Então, esses grupos estão se formando e criando uma nova cultura, que é a cultura da informação, uma cultura do conhecimento, que a gente vai explorar em outra aula. Enfim, então, na verdade, essa primeira aula, ela tem esse objetivo de criar uma forma de pensar a sociologia ou a importância da sociologia e, principalmente, não uma sociologia isolada das outras áreas do conhecimento, mas pensar sempre no que a gente pode aproveitar esses conhecimentos para dentro da área de segurança do trabalho. Se você vai lidar com uma série, como técnico de segurança do trabalho, você vai lidar com uma série de situações, uma série de pessoas, vai precisar se fazer entender, vai utilizar equipamentos tecnológicos, né, como as tecnologias da informação, vai precisar fazer reuniões interativas e entender exatamente o que é um grupo, entender a capacidade de reunião desse grupo. Por fim, chama a atenção nessa primeira aula, mais uma vez, né, que a gente não quer que vocês saiam especialistas na área de sociologia, mas sim consigam compreender essas expressões chaves, né, essas expressões
principais, fundamentais para a compreensão dessa primeira aula, que é uma aula introdutória, uma aula inaugural. Entender a possibilidade, né, das tecnologias da informação, entender a capacidade de inclusão e exclusão do indivíduo diante de uma sociedade. Enfim, então é isso que se propõe, nesse primeiro momento, a introdução dessa aula sobre a sociologia aplicada. É isso.